Minhas irmãs, meus irmãos, que o Senhor Jesus nos abençoe. É sempre uma alegria muito grande voltarmos ao Kardec. E a gente fica grato porque, além da alegria, também é um desafio para que nós possamos falar o que precisa ser falado ou o que podemos falar. Agradeço a gentileza do enorme coração do Abilinho, mas com certeza é um elogio que não merecemos. A nossa proposta de trabalho hoje é conversarmos um pouco sobre nossas necessidades. Se fôssemos, neste instante, elencar as nossas necessidades pessoais, fatalmente, a maioria das necessidades que apontaríamos estaria relacionada às questões materiais. Estariam relacionadas às coisas do dia a dia, do terra a terra. E aquela necessidade que nós temos de progresso espiritual, talvez nem aparecesse objetivamente nas primeiras necessidades que nós gostaríamos de ver satisfeitas em nossas vidas. A necessidade de nos desenvolvermos em determinados atributos da evolução espiritual também não apareceriam com muita felicidade, com muita facilidade. E é natural, porque nós temos tido, nos dias corridos de hoje, nós temos tido a nossa atenção voltada muito para a vida do dia a dia, os problemas que nos afligem, a remuneração, a sustentação do nosso padrão de vida, as preocupações com a formação dos filhos, dos netos, a manutenção, enfim, das coisas que temos. Sobra muito pouco para nós trabalharmos as questões espirituais. Uma grande maioria de nós, uma vez por semana, uma palestra e o passe, e o restante, as coisas da vida. Enfim, quais são as nossas reais necessidades? O que temos feito para satisfazer essas necessidades? Em que estágio estamos? A Organização Mundial de Saúde nos fala sobre o conceito de saúde, que seria o completo bem-estar físico, psicológico e social, e não necessariamente a ausência de doenças. O que nos chama a atenção nessa definição da Organização Mundial de Saúde é justamente quando eles usam o termo bem-estar. Completo bem-estar. Bem, se eu estiver me sentindo bem em todas as facetas da minha vida, eu vou ter uma vida razoavelmente boa. Significa dizer, paralelamente, que eu estaria numa condição de felicidade possível na Terra. Então, bem-estar está bem próximo do sentido de felicidade aqui na Terra. E a doutrina espírita vem nos falar muito sobre isso. Allan Kardec propõe aos espíritos, na questão 719 do Livro dos Espíritos, o seguinte: é natural o desejo por parte do ser humano pela busca do seu bem-estar pessoal? Ou seja, quando nós buscamos a satisfação das circunstâncias que nos envolvem, dos nossos sentimentos, das nossas vontades, a satisfação de nossas necessidades, buscar o bem-estar, enfim, é natural. Talvez Allan Kardec tenha formulado essa pergunta, exercício de raciocínio, não é? Porque a questão 785 do Livro dos Espíritos vai nos dizer que os maiores entraves ao progresso do espírito aqui na Terra é justamente o orgulho e o egoísmo. Ora, o egoísmo é quando nós queremos as coisas só para nós, só para nossa satisfação.
que seja só do nosso interesse, segundo a nossa ótica. Então, se ele está perguntando se a busca pelo nosso próprio bem-estar está na lei natural, ele está querendo discernir daquilo que é do espírito no tocante às suas necessidades finais e aquilo que é tão somente fruto do egoísmo humano. E os espíritos disseram que sim, que a busca pelo bem-estar é um desejo absolutamente natural, mas que precisa ser levado em conta duas características. Primeiro, aquilo que é direcionado ao corpo físico. Todo o que excede tira o bem-estar do corpo físico, e isso contraria a lei de conservação, que está na terceira parte do Livro dos Espíritos. Um capítulo todinho sobre lei de conservação. E esta questão, a 719, está no capítulo Lei de Conservação. Ou seja, se eu mesmo tirar o bem-estar do meu corpo físico pelos excessos com relação à alimentação, ao comportamento fisiológico, eu sou responsável pelo mal-estar. Então é preciso um equilíbrio. Absolutamente um equilíbrio. Os espíritos ainda vão dizer a Kardec que às vezes a maioria de nós aprende isso a duras penas, a equilibrar-se. A segunda questão a ser observada na busca pelo bem-estar já extrapola a condição corporal, vai de encontro às pessoas que convivem conosco. E os espíritos vão dizer que o nosso bem-estar só será sincronizado com a justiça divina, só estará coerentemente vinculado ao mecanismo divino se nós não estivermos sendo peso para ninguém. Ou seja, para mim me sentir bem, ninguém pode estar pagando a conta. E aí nós já somos obrigados a pensar, porque é muito comum ainda no ser humano dizer, se não for do meu jeito, não serve. Ou é do meu jeito, ou não precisa fazer. Ou seja, nós estamos obrigando as pessoas a modificarem-se para nos sentirmos melhores. Isso contraria a lei natural, dizem os espíritos. Então, bem-estar é uma ciência que nós todos precisamos analisar quando a gente vai satisfazer as nossas necessidades, porque para nos sentirmos bem, determinadas necessidades terão que ser satisfeitas. E as necessidades naturais nossas, dizem os espíritos, muito das nossas necessidades naturais, nós buscamos instintivamente. E o instinto, dirão os espíritos na questão 702 do Livro dos Espíritos, é um tipo de inteligência que precisa ser desenvolvido. Então, a busca pela satisfação de nossas necessidades também tem que ser regrada pelas leis naturais. Os estudiosos do comportamento humano têm buscado entender as necessidades dos seres humanos. E há dois pensadores, ambos da psicologia humanista, que nos trazem alguns parâmetros muito interessantes. E nos chamam muito mais a atenção, porque todos eles estão vinculados com a proposta da doutrina espírita. Abraham Maslow vai dizer para nós, na sua pirâmide das necessidades humanas, que nós temos, em tese, 5 grandes necessidades. Raciocinemos com ele e façamos uma comparação, não só com a doutrina espírita, mas também com o Evangelho do Senhor Jesus. Na base da sua pirâmide, portanto, uma área muito maior, diz Maslow que nós, seres humanos, nos preocupamos numa determinada fase de nossas vidas, nós nos preocupamos com a alimentação, com aquilo que vamos beber, com o quanto vamos dormir, com a prática do sexo. Uma questão animalizada, em princípio. E a doutrina espírita está nos falando, voltando à questão do bem-estar, que é preciso tomar cuidado com o corpo e com o equilíbrio relacionado às pessoas que convivem conosco. Mas, de qualquer forma, é um primeiro estágio dos seres vivos e dos seres humanos. E quantos de nós não vivem exclusivamente para a satisfação de suas necessidades fisiológicas? Reais e fictícias. Diria Jesus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.
Ou seja, é necessário alimentar o corpo, mas será necessário também alimentar o espírito com o alimento que vem de Deus. Quando nós vencemos esse primeiro estágio, nós subimos para um segundo estágio, sem, claro, perder algumas características do primeiro. No segundo estágio das nossas necessidades humanas, Abraham Maslow vai dizer para nós que nós temos uma preocupação com a segurança diante da vida. Sob todos os aspectos. Manutenção da vida. A segurança no tocante à manutenção do corpo físico. A segurança na casa em que moramos. Mas a segurança de um emprego também que conseguimos a duras penas. Enfim, nós nos relacionamos com o status quo que nós estamos, e aí nós nos esforçamos para manter aquele grau de segurança. E muitas vezes, para nós mantermos esse grau de segurança, nós esquecemos do exterior. E temos preocupações excessivas, com medo de perder aquilo que já conquistamos. Ou seja, está falando um pouco mais alto em nós o egoísmo. E já comentamos sobre a questão 785, que o egoísmo é uma das duas maiores chagas da humanidade. O terceiro estágio que experimenta o ser humano, uma vez satisfeito a garantia das necessidades básicas, uma vez satisfeito em si as suas necessidades de segurança, ele adentra o campo social. Ele sente falta da sociedade, ele deseja um contato social. E nós nos lembramos da questão 766 do Livro dos Espíritos, Lei de Sociedade, onde Kardec pergunta para os espíritos se a vida social é uma lei natural, e os espíritos disseram que sim. Não é sem razão que nós recebemos a voz, os ouvidos, a vida de relação, enfim. Então é uma necessidade natural a vida em sociedade. E a vida em sociedade vai exigir do homem, ou o homem vai exigir da vida social, um retorno fundamentado no amor fraterno. E até mesmo um amor sentimental, vamos dizer assim. Ele vai se engajar em determinados grupos, para que ele possa se sentir seguro e retroalimentado também. E é por isso que nós nos envolvemos naturalmente em sociedade. E o Livro dos Espíritos vai nos dizer que nós precisamos, não só é lei natural, quanto nós não podemos nos afastar da vida social. Seria um retrocesso para o espírito. Fugir do contato social. O quarto estágio é quando o homem quer se ver ou se sentir reconhecido nas suas competências, nos seus valores. Mas é muito fácil a gente degringolar e exigir um endeusamento nosso, ou querermos ser valorizados além das nossas possibilidades. Mas é um desejo natural querer ser reconhecido. E é quando a gente também começa a reconhecer as pessoas naquilo que elas têm de positivo também. Nós temos essa necessidade de sermos reconhecidos. Isso nos incentiva. Isso nos impulsiona. Mas é preciso tomar cuidado com o orgulho e a vaidade que vem embutido nisso. E por último, o Maslow vai dizer que quando nós satisfazemos todas essas quatro necessidades, nós atingimos o topo da pirâmide, que é quando a gente se autorrealiza enquanto seres humanos, com os valores humanos. É quando a gente caminha em direção àquilo ao qual foi proposto para nós, pela natureza, na linguagem de Maslow, mas por Deus, no objetivo de nossas vidas. E qual é o objetivo de nossas vidas? Questão 132 do Livro dos Espíritos. Qual é o objetivo buscado com a encarnação do Espírito? Levá-lo à perfeição. Para um será provas, para outros expiações. Então, se nós prestarmos atenção naquilo que a ciência vem falando do nosso comportamento, tudo nos remete à mensagem do Evangelho de Jesus e ao conteúdo da doutrina espírita. Por isso a necessidade premente de estudarmos. Como bem citou o Abilinho aqui na abertura, a palestra nos ajuda muito, nos espiritualiza um pouco mais, mas é preciso adentrar, para que possamos entender definitivamente do que se trata o Espiritismo e que proveito nós podemos ter. E a proposta da doutrina espírita é muito clara.
necessidades. Já que a preocupação nossa é a felicidade, o bem-estar, vamos direto à questão 920 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec quer saber dos Espíritos, e essa é uma pergunta tantas vezes feita nas palestras, e provavelmente nós mesmos já tenhamos falado aqui tantas vezes, mas para entendermos essa questão das necessidades, e para a questão da felicidade, só é possível se nós entrelaçarmos. Na questão 920, Allan Kardec quer saber dos Espíritos se é possível ter uma felicidade completa na Terra. Ou seja, é possível se sentir bem em todas as condições e características humanas na Terra? Não, não é. Porque aqui que não está em prova, está em expiação. Significa dizer que somos espíritos imperfeitos, que ainda precisam ser provados e que tem ainda um pouco no passado para ser expiado, ou seja, para ser corrigido. Tanto expiações quanto provações são, portanto, da nossa própria natureza. E é por isso que os Espíritos vai dizer que cabe ao próprio homem, ainda na resposta da questão 920, cabe ao próprio homem amenizar as provas e as expiações da vida para que ele consiga ser feliz tanto quanto é possível ser na Terra. Eu já preciso tomar cuidado, então, com a exigência que eu sustento para que as pessoas me façam felizes, me façam sentir bem. O meu próprio espírito ainda é um espírito desequilibrado, cheio de desafios que precisam ser provados e cheio de problemas no passado que precisam ser consertados. Por isso não dá para ser feliz por completo. E o maior erro que nós cometemos é transferir, portanto, a nossa felicidade aos ombros alheios. E a gente acha que a esposa tem que nos fazer feliz, o marido tem que fazer feliz, os pais, os filhos, o governo. Ninguém vai nos fazer feliz. Nós vamos nos sentir felizes quando entendermos as coisas. Na questão 921, os Espíritos vão dizer que as maiores causas da nossa infelicidade é justamente o nosso próprio comportamento. Nosso Senhor Jesus Cristo disse no seu Evangelho mais ou menos o seguinte: busca antes o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O que quer dizer o Mestre? Primeiro, que é para buscar o reino dos céus, que é um reino de harmonia e de paz. Mas esse reino de harmonia e de paz tem uma justiça, consequentemente tem um corpo de leis. E as leis necessárias para o nosso entendimento e para aplicarmos em nossas vidas, para tirarmos o máximo proveito possível aqui na Terra, estão na terceira parte do Livro dos Espíritos, todas elas. Então é preciso conhecer a lei. Assim como diante da lei dos homens nós não podemos dizer, para justificar um crime, que não conhecíamos a lei, no estágio evolutivo no qual nós nos encontramos, já com a terceira revelação nas mãos, nós também já não podemos falar mais, porque será a nossa consciência que vai nos acusar de que estamos errados. É a questão 922 do Livro dos Espíritos. Propõe ainda Kardec, então, na questão 922, diante das diferenças aqui na Terra, diante da problemática humana, qual é a felicidade possível? 3 tópicos precisam ser observados. Primeiro, posse do necessário. Posse significa ter nas mãos o que é necessário para vivermos. Vamos analisar a questão, então, sob o enfoque material. Porque muito do que nós vivemos aqui na Terra está relacionado à vida material. E não é errado ter. O problema é que valor que nós damos a isso. E que finalidade estamos dando a isso. Esse vai ser o problema. Porque ter é uma necessidade do mundo material mesmo, porque pode estar até na nossa ficha reencarnatória que teríamos muito materialmente. Para fazer o quê? Essa é a pergunta. Ainda sobre essa questão material, Allan Kardec questiona um pouquinho mais à frente, depois nós voltamos na questão 922. Na questão 926 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se com o desenvolvimento da natureza humana, da sociedade humana, do espírito humano aqui na Terra, se não são criadas novas necessidades.
Ora, nós estávamos na época da codificação espírita, saindo ou adentrando ainda a Revolução Industrial. As coisas estavam começando a acontecer para facilitar muito a vida do ser humano aqui na Terra, através do desenvolvimento da ciência, da descoberta de determinados fenômenos e tirar proveito deles. Ora, nos últimos 150 anos, progredimos muito materialmente. Kardec quer dizer, quando pergunta, com o desenvolvimento humano, será criado novas necessidades para os seres humanos? Sim. Mas que é preciso tomar muito cuidado com as necessidades fictícias que criamos. Porque a nossa felicidade vai ser diretamente proporcional a essas necessidades fictícias que criamos. E é fácil entender. Não sei se já comentamos aqui, mas peço licença para comentar uma vez mais. Eu me lembro, e me permitam falar da minha própria vida, eu me lembro quando eu era garoto, lá no século XX, faz pouco tempo. Nós morávamos aqui na rua Floriano Peixoto, e é interessante, viu, Abilinho, como as coisas acontecem. Eu passava com a minha mãe e meus irmãos aqui a pé, 5, 6, 7, 8 anos de idade, para irmos na casa da minha avó que morava na Anchieta, e eu passava em frente aqui o Kardec e ficava olhando para dentro. Essa imagem está muito presente nas minhas memórias, né? Talvez já significasse algo. Eu ficava olhando, o que será que é isso? O que será que acontece aí? Hoje eu já sei. Mas não aprendi ainda. Bem, mas eu era garoto, e na rua Floriano Peixoto, bem depois do seminário, papai tinha construído uma pequena casinha lá de 4 cômodos, e nós morávamos lá. O interessante é que lá não tinha luz elétrica, não tinha água encanada, consequentemente também não tinha esgoto. Morávamos em 5, papai, mamãe, meus 2 irmãos e eu. E éramos muito felizes, graças a Deus. Fomos e somos muito felizes. Materialmente era uma dificuldade. Era uma dificuldade. Um dia chegou a luz elétrica. Melhorou muito. As necessidades básicas sofreram um upgrade razoável, com energia elétrica dentro de casa. Bem, mas de imediato nós percebemos que 2 ou 3 vizinhos, que eram poucos, correram na cidade e compraram uma televisão. E nós não tínhamos televisão. E aí a gente tinha necessidade de ter uma televisão, mas não dava, o orçamento era muito curto. E aí papai demorou um pouquinho para ter televisão, e nesse interstício, televisão só na casa dos vizinhos. Sabem o que é isso? Pedi para um vizinho deixar você assistir um pouquinho de televisão, que entrava no ar por volta das 5 horas da tarde, saía do ar às 24 horas e tinha quase 3 canais. Era uma maravilha, porque não precisava ficar mudando muito de canal, hoje é uma barbaridade. Mas um dia, papai fez uma surpresa para nós, e entrou dentro de casa com uma televisão nova na caixa, lacrada. Uma Colorado RQ. Vocês conhecem a Colorado RQ? A válvula, meia hora ligada para poder acender o tubo de imagem. Meu Deus, que alegria! Aquela necessidade material estava satisfeita, agora nós tínhamos a nossa televisão. É bem verdade que quando o papai estava em casa, ele viajava muito. Nós assistíamos televisão no canal que ele queria. E depois que ele ia dormir, que nós discutíamos qual dos outros 2 canais que a gente ia colocar. E éramos felizes. Pois bem, imaginemos hoje, quando a gente vai comprar uma televisão, é uma Colorado RQ preto e branca a válvula? Não, não é. Se não me falha a memória, a mais moderna é LED 3D. E de que tamanho nós queremos? Do tamanho daquela Colorado RQ? Não, de 40 polegadas para cima, até 80 polegadas e mais. É isso que Kardec está perguntando. Com o avanço da sociedade, mais necessidade se cria? Até aí tudo bem, nós precisamos ter uma televisão. Uma? Uma dá? Não dá. Uma na sala, no quarto da menina, no quarto do menino, uma lá no fundo.
E a gente se esquece que esses aparelhos todos vêm com um acessório chamado carnê. E o carnê tira o bem-estar da gente. Ou vem ainda, se não pelo carnê, vem na fatura do cartão de crédito, que também tira o sono da gente. Perceberam a pergunta de Allan Kardec? A tecnologia faz o homem se sentir mais necessitado? Sim, diziam os espíritos. Por isso que é preciso tomar cuidado. Hoje, e nós inclusive, lá em casa, temos mais de uma televisão. Para quê? Para que cada um tenha o seu próprio controle remoto. Não é a televisão que nós estamos disputando, é o controle remoto. E com isso cada um assiste num lugar e nem mais almoça ou janta juntos. Esfacelou-se a família com a tecnologia. E os celulares? Eu conheci telefone quando já tinha quase 10 anos de idade e era um trem preto, que parecia uma bigorna. Hoje, celular hoje serve até para conversar. Mas eu queria fazer uma pergunta para todos vocês. Alguém se interessa ainda, sem ser o Navarro, claro, por um celular desse tipo? Não. O que é que nós queremos? A última geração. Porque fulano já tem. Porque lá nos Estados Unidos já lançou. E a gente quer isto. E faz de tudo para conseguir. E esse de tudo significa tirar o bem-estar das outras faces de nossa existência, porque a gente só vai satisfazer uma, que é pelo anseio de ter aquele bem material. Então é preciso mesmo tomar cuidado com a posse do necessário, porque isso tira o nosso bem-estar. E quando nós nos afundamos em dívidas, nós tiramos o bem-estar daqueles que estão sob nossa dependência, porque nós vamos cortar, é naquilo que dá o bem-estar a eles. Precisam prestar atenção nisso. Se eu tiro o bem-estar dos outros pela lei de ação e reação, eu não posso também me sentir bem. Aí adentramos a questão da consciência tranquila, que é o segundo aspecto de felicidade aqui na Terra, segundo a questão 922 do Livro dos Espíritos. Consciência tranquila. Por que tem a ver consciência tranquila com a felicidade? É simples. Jesus disse que no céu, o reino dos céus tem uma justiça. Essa justiça nos envolve. Allan Kardec pergunta dessa lei. Lei natural. É a primeira pergunta da terceira parte do Livro dos Espíritos. O que é a lei natural? A lei natural é a lei de Deus. Única, necessária para a felicidade do homem. E ele só é infeliz porque se afasta dela. Isso já deveria ser suficiente para nos direcionar diante da vida. Se nós não estamos felizes, não nos sentimos felizes, as nossas necessidades não estão sendo satisfeitas, é porque nós não estamos vinculados diretamente com a lei de Deus. Alguma coisa está. E Kardec pergunta onde é que está escrita essa lei, e eles vão dizer que está dentro da nossa consciência. O que significa que cada vez que eu cometer determinado deslize, prejudicar alguém, a minha própria consciência vai me apontar o erro, consequentemente ela se desequilibra, necessariamente eu serei infeliz, porque felicidade na Terra também é ter consciência tranquila. E a consciência só se tranquiliza quando nós estivermos quites com a lei de Deus. Então Jesus, ao dizer, busca o reino dos céus e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, não tem nada a ver com o mundo material necessariamente. Tem a ver com o mundo moral, o mundo íntimo. Busca satisfazer as leis de Deus, você vai se aproximar da felicidade e, consequentemente, você vai se sentir mais feliz na Terra. Não importa a condição material que você vai estar vivenciando. Porque eu tenho certeza que vocês conhecem pessoas que não têm absolutamente nada e são felizes, e tem pessoas que têm de tudo e são infelizes. É uma questão espiritual. Mas o outro pensador que fala das necessidades humanas é Erich Fromm. E Erich Fromm vai dizer para nós que nós temos 4 necessidades básicas a serem satisfeitas. A primeira delas é a necessidade de nos sentirmos livres. Todo ser vivo, e principalmente o ser humano, quer ser livre, exige ser livre. Quanto? Quanto é possível ser livre na Terra? Lei de liberdade, terceira parte do Livro dos Espíritos. E Kardec pergunta aos Espíritos, logo na primeira questão do capítulo,
É possível ter uma liberdade completa na terra? Não. Não é. A vida de relação não permite isso. A nossa liberdade só pode ir até onde vai a liberdade alheia. Os meus direitos só vão onde começam os direitos alheios. Arriscaríamos dizer que lei de liberdade é o maior capítulo de todo o livro dos Espíritos. Tal a importância de entendermos isso. Não podemos exigir liberdade, porque nós não temos direito a ela. O nosso próprio programa reencarnatório nos direciona a obedecermos determinadas regras sociais, e isso começa dentro de casa. Precisamos ter isso em mente. Então, satisfação da lei de liberdade, da liberdade, do anseio nosso por liberdade, tem regras, livro dos Espíritos. A segunda necessidade que Erich Fromm aponta para os seres humanos é a necessidade de nos sentirmos ou de sermos tratados num sentido de igualdade como todo mundo. Mas olha que interessante. Existe até mesmo as leis que fundamentam a isonomia nessa ou naquela condição humana. Mas, em geral, nós queremos para nós aquilo que alguém já conquistou. Aquilo que alguém já tem, aquilo que está acima daquilo que nós não temos. Nós queremos que seja feito para nós aquilo que já foi feito para alguém. Mas nós não olhamos nesse sentido da busca pela igualdade com aqueles que estão para trás de nós. E na escala evolutiva, haverá sempre essa diferença entre nós, e se não me engano, o grande Haroldo Dutra Dias disse isso aqui sábado à tarde no Kardec. Sempre haverá gente na nossa frente e sempre haverá atrás. Não é sem razão que na questão 888A do Livro dos Espíritos, tratando sobre caridade, São Vicente de Paulo vai dizer para nós que o espírito, esteja encarnado ou desencarnado, nunca deve se esquecer que assim como existem espíritos à frente, puxando, induzindo, ajudando a progredir, deve ele fazer o mesmo com os espíritos que estão atrás. Na questão material também. Se eu não prejudicar ninguém, o progresso natural pode se dar. Se eu não prejudicar ninguém. Mas eu também não posso ter nas mãos benefícios materiais, tão somente para satisfação do meu orgulho, da minha vaidade, do meu próprio egoísmo. Eu preciso olhar para trás. Mesmo porque essa posição pode estar sujeita, e quase sempre está, ao planejamento reencarnatório que nós haveremos de prestar conta lá no fim. É justo buscarmos a igualdade, mas é justo também distribuirmos essa igualdade, satisfazermos a necessidade daqueles que não têm, na medida das nossas possibilidades. A terceira necessidade humana, essa é mais subjetiva ainda, é justamente o sentimento de felicidade, diz Erich Fromm. Os seres humanos precisam se sentir felizes para não adoecerem psicologicamente. Mas satisfação dos nossos anseios de bem-estar já tem regras. Consequentemente, a felicidade que discutimos há pouco também tem regras aqui. Mas nós poderíamos resumir com Jesus que a cada um é dado segundo as suas obras. Se você não ajudar ninguém a ser feliz, você não tem direito a ser feliz. Se você não se esforçar para tornar as pessoas mais felizes, você também não vai ter como receber. Ou seja, a nossa ótica deve ser em que posso ajudar a satisfazer as necessidades daqueles que convivem comigo. Então eu preciso começar a trabalhar para satisfazer as necessidades do próximo. Para que, pela lei de ação e reação, eu possa receber o retorno naturalmente. Porque a cada um é dado segundo as suas obras. Eu só tenho direito à felicidade se eu produzir felicidade. E nós poderíamos fazer uma perguntinha rapidamente, en passant. Estamos tornando as pessoas que convivem conosco mais felizes? Quando a gente chega lá em casa e as pessoas escutaram o portão batendo e nós chegando, como é que é? Elas se alegram? Precisamos pensar nisso. Qual é o peso do nosso comportamento relacionado às pessoas que convivem conosco? Porque eu só terei direito à felicidade, repetindo, se eu der, se eu proporcionar a felicidade. É natural. É lei da vida.
E por último, Erich Fromm vai dizer que os seres humanos têm a necessidade de amor. Mas nós erramos muito nesse quesito também, porque quando a gente fala que a gente tem necessidade de amor, a gente fala que a gente tem necessidade de receber amor, não de dar amor. A gente vive reclamando que ninguém liga para a gente, que ninguém dá a mínima para a gente, que ninguém se preocupa com a gente, mas a gente não pergunta para nós mesmos o quanto a gente está se preocupando com os outros, o quanto a gente está se voltando para os outros. Jesus definiu muito bem a coisa. Não há prova de amor maior do que dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Jesus está dizendo que amor é doação. E se quisermos satisfazer as nossas necessidades de amor, será necessário amar. Porque só quem ama é amado. Só quem ama é amado. Não há outra solução. A nossa maior necessidade, que é a de amor e de autorrealização, está em nossas mãos resolver. Amar. Doar-se. Estabelecer com as pessoas um vínculo de fraternidade pura, de amizade. Não é sem razão que Jesus vai nos dizer, aliás, não é? Se Jesus pede para que nós amemos os nossos inimigos, com que imenso amor deveremos amar os amigos, diz Emmanuel. Se os inimigos Jesus pede para nós darmos amor, e para os amigos? Para os familiares? Muito mais. Mesmo porque eles estão nos fazendo o favor de conviver conosco, a nosso pedido, no nosso planejamento reencarnatório. Simples assim. Muito simples. Um mandamento vos deixo, que vos ameis uns aos outros, disse Jesus. Só isso. Se ele pudesse falar, como tem falado para cada um de nós, o que é preciso fazer na terra, ele vai dizer, ame. Com isso você satisfará a necessidade alheia e satisfará a si mesmo. Ame, seja bom, perdoa 70 vezes 7 vezes, caminhe mais 2.000 passos com quem pedir para você caminhar 1.000. Ofereça a face esquerda em quem te agride na direita, e se você der um benefício com a direita, esconda da esquerda. Não repila aquele que te pede emprestado. E quantas pessoas têm pedido emprestado de nós um pouquinho mais do nosso tempo, do nosso ouvido, do nosso ombro, da nossa mão amiga, da nossa presença? Não, eu tenho tantas coisas para fazer na vida que não está dando tempo para nada. Esse é um erro muito comum nos dias de hoje, e com isso a gente só aumenta as nossas necessidades fictícias e nos tornamos mais infelizes do que já somos, segundo a própria doutrina espírita, na questão 926. Só há um caminho, a proposta de Jesus. Lázaro, espírito, na primeira mensagem do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, falando da lei de amor, diz na introdução da mensagem mais ou menos o seguinte: o amor é um sentimento que resume integralmente toda a doutrina de Jesus. E esse sentimento, amor, são os instintos elevados à altura do progresso realizado pelo Espírito. Porque no princípio, animalizado, ele só tem instintos. Um pouquinho mais desenvolvido, mais corrompido, ele tem as sensações. Mais esclarecido e já reformado, aparece o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, diz Lázaro, mas aquele sol interior, um sol interior, que reúne todos os anseios das necessidades humanas, às revelações espirituais que nos são trazidas. O que está dizendo Lázaro? Que nós estamos no estágio do amor, mas ainda não acordamos para isso. Analisando todo esse contexto, fica muito claro que a nossa maior necessidade é a de espiritualização. Nós necessitamos de espiritualização. Aliás, Allan Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos, vai dizer que antes de transformarmos quem quer que seja em espírita, será preciso espiritualizá-la, para que ela aceite as propostas da doutrina espírita. Nós já estamos espiritualizados?
Nos tratamos como espíritos, porque estamos na condição corporal, mas somos espíritos. Então a nossa necessidade é de espiritualização. Não há espiritualização mais sensata, mais bem alicerçada, sem o Evangelho de Jesus. Então nós somos necessitados de Jesus. E é por isso que ele diz para nós todos: eu não vos deixarei órfãos, eu permanecerei convosco até o fim dos tempos, porque ele sabe que nós vamos de encontro a ele um dia. Quando? Quando quisermos. Nós somos necessitados da doutrina espírita, porque ela corresponde à proposta de Jesus para o esclarecimento sobre todas as coisas. Nós somos necessitados de esclarecimento, mas também somos necessitados do autoconhecimento, questão 909 do Livro dos Espíritos. Conhecermos-nos e analisarmos realmente quais são as nossas necessidades. Bom, para amanhã, quinta-feira, a minha necessidade será desenvolver a paciência, a tolerância, a boa vontade, o amor. É essa conscientização que nós deveríamos ter. É essa conscientização que a doutrina espírita está nos levando a ter, para que possamos fazer o que precisa ser feito para os nossos espíritos e não para o homem social. Um dia, Jesus resolve posar na casa de Marta e Maria. E ao adentrar a casa de Marta e Maria, Maria se senta à frente de Jesus. Está no Evangelho. Imagino que deve ter entrado bastante gente para ouvir Jesus, porque onde ele ia, ele arrastava multidões. E Maria sentou-se ali, o que já era algo fora do comum, porque as mulheres não poderiam se misturar com os homens. Mas Maria devia ter uma certa intimidade com Jesus, e também estava na sua própria casa, e ela recebe o governador espiritual, não sabia disso, mas sabia que aquele homem curava cegos, endemoniados, paralíticos, ressuscitava mortos, curava doenças de todo tipo. Bem, ela queria aproveitar ao máximo aquele instante de Jesus com ela. E Marta, sua irmã, correndo atrás dos afazeres da casa, correndo atrás dos trabalhos da casa, com o governador espiritual do planeta dentro da casa dela. Chegou um instante que ela se cansou e foi ter com Jesus. E é daí que a gente entende que ela deveria ter também intimidade com o Senhor, porque ela vai perguntar a Jesus: não te dás que eu estou aqui tão atarefada, atribulada com os afazeres domésticos, e Maria está aí? Ela queria que juíza admoestasse Maria para que ela se levantasse e fosse ajudar Marta. E Jesus, compassivamente, responde a Marta: Marta, Marta, estás afatigada com tantas coisas, quando uma só te é necessária, e Maria escolheu a parte boa. Qual é a lição para todos nós? Nós temos Jesus nas mãos, com o Evangelho e com a doutrina espírita. Quanto estamos dedicando para a satisfação de nossas necessidades espirituais, a nossa atenção ao Evangelho do Senhor Jesus e à doutrina espírita? Quanto? Quanto tempo estamos dedicando no trabalho voluntário, seja na doutrina espírita ou seja fora dela? Quanto? Quanto? Nós precisamos de trabalho no bem, pois que se quisermos ser socorridos nas nossas necessidades, teremos que ter merecimento. Por isso, a nossa necessidade maior é entender as leis da vida, que Jesus sintetizou em sendo a lei de amor, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E com a doutrina espírita, que vem trazer todas as leis necessárias para a nossa própria felicidade aqui na Terra. Nós necessitamos de Jesus e também de Kardec. Muito obrigado a todos e muita paz.